Meus amigos, que beleza! Um forte abraço a todos vocês e desde já aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal, ainda, meus amigos. Então senta o dedo no like, fortalece aí, tá bom? Meu amigão já tá na tela, né? Já tá na tela, já tô deixando na tela já. Tá aí o Renato Paiva. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, minha amiga de fé, minha irmã camarada. A discussão é se o Paiva vai permanecer ou não. O Grupo City tem uma política diferente e eu acredito que, nesta filosofia de trabalho, a tendência é que o Paiva permaneça ao menos até o final da temporada e depois se faz uma análise e se verifica se o Paiva foi bem, se o Paiva foi mal e aí parte para um novo projeto, ao menos de comissão técnica. Deve ser esta a filosofia do Grupo City. Futebol brasileiro tem uma cultura diferente e o City tem que estar antenado também à nossa cultura do futebol. Aqui, por exemplo, nós não admitimos a queda para a Série B, por exemplo. Então, sempre quando uma comissão técnica caminha nesse sentido, a diretoria sempre faz mudanças para tentar justamente dar algo novo ao elenco, que muitas vezes foi mal montado, que a diretoria não gastou corretamente. Então, muitas vezes a saída do técnico da sua equipe aqui do futebol brasileiro, ele acoberta outras falhas. Isso é verdade, isso tem razão. Mas a gente não pode deixar de pensar no trabalho do Renato Paiva. Renato Paiva não consegue fazer com que essa equipe evolua. Uma boa equipe, inclusive. Uma boa equipe. Ele não consegue. Ele já tem um bom tempo, inclusive, trabalhando. Renato Paiva toma muitos gols. E esses gols tomados estão provocando este resultado pífio do Bahia no início do Campeonato Brasileiro. Provocaram também a saída antecipada do Bahia da Copa do Nordeste, que é uma Copa que nós gostamos, torcedores nordestinos, torcedores do Bahia. Então o Paiva não tem resultado e o Paiva não tem, sobretudo, evoluído esta equipe, que eu volto a dizer, não é uma equipe ruim, não. Você tem ali o Vitor Hugo, você tem o Cauli, você tem o Tassiano, você tem o Biel, você tem o Jacaré, você tem o Rezende, você tem o Acevedo, você tem bons jogadores no elenco do Bahia. Talvez para um técnico de ponta aqui do Brasil, a única situação que ele poderia pedir era os laterais, né? Porque o Bahia tem o Jacaré improvisado na lateral e você tem ali a lateral esquerda, que o Rian, o Matheus Bahia não entregam bem, o Chaves também não, um alto investimento que o Bahia fez, inclusive. E por falar em alto investimento, é o maior investimento da história do Bahia para um resultado tão ruim assim. Um outro detalhe é que o Paiva não faz mudanças táticas para tentar encontrar essa equipe. Ele jogou com 3 zagueiros, né? A equipe mostrou no início uma evolução, mas depois tem uma queda. Então, por que não se tentar uma outra alternativa? O Bahia estava perdendo o jogo para o Internacional, mantendo os 3 zagueiros. Por que não deixava os 2, colocava mais um atacante, né? Eu sinto falta de mais um atacante de qualidade ali. Então, o Paiva está faltando experimentar, né? O Paiva critica muito o calendário do futebol brasileiro, mas quando ele foi contratado, ele sabia disso. E, outro detalhe, está todo mundo no mesmo mar, né? Se o mar está revolto para o Bahia, está revolto também para as outras equipes. Então, o discurso do Paiva é bonito e, de fato, ele tem razão, mas não funciona, porque todas as outras equipes do futebol brasileiro, a maioria delas estão também nessa situação de calendário. O Paiva teve uma semana para treinar e o Internacional, com o Mano Menezes balançando, jogando muito mal, com 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Jogou na quinta-feira na Venezuela e foi uma viagem longa, ida e volta, e venceu o Bahia por 2-0. É claro que o Bahia jogou melhor, a gente viu isso, o Bahia criou oportunidades, o Internacional teve 2 e foi lá e fez, né? É o que o Paiva falou, a eficácia do Inter e a ineficiência do Bahia. Só que aí surge uma situação que é um ponto importantíssimo para a permanência do Paiva. E eu acredito que a partir de agora criou-se um elemento que vai dificilmente segurar o Paiva na equipe do Bahia. Ele vai ter muita dificuldade de permanecer no esquadrão. É a relação que ele cria com o torcedor. O Paiva, em suas coletivas, mostra muita arrogância e falta uma empatia com o torcedor do Bahia, que já sofre há muito tempo e que, com a chegada do City, imaginou, inclusive eu, que teríamos dias melhores, mas não. Eu tenho uma sensação, por exemplo, que aquele Bahia antigo ainda permanece no Sport Clube Bahia. E é difícil, depois de uma derrota, né, uma derrota que você joga bem, que você toma um gol, que a bola bate nas costas do zagueiro, você ouviu o Renato Paiva na sua arrogância, né? Inclusive fazer críticas e pedir para que o torcedor do Bahia entenda o momento. Não dá para entender o momento, não dá para entender. Como entender o Goiás, esta comparação de Bahia com Goiás? Como entender? Ele disse que assistiu o jogo, eu também assisti, eu vi o jogo.
O Goiás não jogou absolutamente nada para vencer o São Paulo. O São Paulo jogou muito bem. O Goiás jogou por uma bola, fez um gol e fez o primeiro gol. Só que o São Paulo está muito bem organizado e confiante, foi lá e virou a partida. É coisa do futebol. O jogo do São Paulo, a tendência era que o São Paulo vencesse de fato. Mas existem as surpresas que estão inseridas no futebol. O Goiás foi lá, fez 1-0. Mas o São Paulo foi, empatou e virou. O Bahia não tem essa capacidade de empatar e virar um jogo com este elenco que eu volto a dizer. Não é um elenco ruim. O Bahia tem um elenco que pode ficar entre os 10, 11º, pode ficar em nono. É neste meio de tabela que é o campeonato do Bahia. E o que nós estamos vendo é o Bahia lutando para não cair. É muito provável, se o Bahia perde para a equipe do Fortaleza, o Bahia entre na zona de rebaixamento. Jorge Nicola, jornalista que se interessa muito pelas coisas do Bahia, vem falando muito sobre o Bahia, acredita que o Renato Paiva balança. Mas ele traz uns motivos, né, que são os resultados. Na minha opinião, eu concordo com o Nicola, os resultados também interferem, mas anota aí, papá, anota aí. O que vai derrubar o Paiva é a relação que ele constrói com a gente, com nós, torcedores. Esta relação está muito abalada e o discurso dele não agradou ninguém. Todo mundo percebeu que o Paiva não foi bem em coletiva. E tem um detalhe, ele tem que entender que quem faz a pergunta é o jornalista, mas ele responde para o torcedor. O jornalista é aquele cara que faz a pergunta que o torcedor queria ouvir. Então, se ele está irritado com algum jornalista pela pergunta, ele está se irritando com a pergunta que é a pergunta do torcedor. Então, quando ele fala e mostra sua irritação, talvez para o jornalista, meu amigão, ele está mostrando uma irritação com o torcedor. São as perguntas que nós faríamos. Então, sinceramente, se o Paiva não conseguir a vaga na Copa do Brasil em plena Arena Fonte Nova, nós vamos ter a dimensão do tamanho do buraco que o Paiva cavou com o seu torcedor. Ele pede paciência, ele pede empatia, mas não traz isso para o torcedor. O que ele está nos dando é justamente uma arrogância, sinceramente, que eu não consigo entender. Wender, a cultura de Portugal, do europeu, meu amigão, se adapta aqui, tá bom? Se adapta. Você está no Brasil, você não está no solo português. Está aqui no Brasil, então entende o torcedor, quanto mais a torcida do Bahia, que nunca abandonou a sua equipe, mas de forma nenhuma. Então, Paivinha, se você não construir uma relação positiva com o torcedor, mesmo na derrota, dificilmente você vai ficar, viu? Dificilmente você vai ficar. Então, atento a isso. O Paiva construiu a sua demissão. Os resultados são ruins, mas o Grupo City entende. Agora, será que o Grupo City vai entender esta situação entre Paiva e torcedor? Meu amigo, não sei não, viu? Não sei se ele vai aguentar essa pressão, não. Então, o Paivinha, mais do que nunca, tem essa semana, uma semana de ponto crucial para a permanência dele no Sport Clube Bahia. É ele classificar o Bahia na Copa do Brasil e também vencer o Fortaleza. Acho muito difícil, sobretudo a segunda opção, vencer a equipe do Fortaleza. O Santos vem mal, perdeu para o Bragantino, não vem jogando bem, e na Arena Fonte Nova o Esquadrão pode impor o seu jogo e até vencer a equipe santista. Lá em Fortaleza, o buraco é mais embaixo, até porque o Fortaleza já não tem pretensões na Copa do Brasil. Tomou 3-0 do Palmeiras, vai fazer um jogo para justamente cumprir a meta, porque o Palmeiras está muito bem e não vai entregar para o Fortaleza esta tão valiosa vaga das quartas de final da Copa do Brasil. Então, Paiva, sinceramente, eu não achava que você iria cair, não. Para mim, você ia ficar até o fim, mesmo com o Bahia caindo para a Série B. Mas agora, o que você está criando de relação com o torcedor te coloca na corda bamba. Fato, o meu querido Paiva. É a relação dele com o torcedor. Resultado, desempenho, nada disso. O City ia considerar tudo. Não, tem um projeto. Essa relação com o torcedor, eu acho que será determinante para que o Paiva passe para um novo técnico, beleza? Meu amigão, ó, se tudo não está bem, poderia estar pior. Eu falo poderia mesmo. Já pensou se o Bahia traz aqui o Marinho? Meu amigo, o homem é problemático. E tá com problema lá no Flamengo, né? O atacante Marinho do Flamengo foi afastado pelo clube nesta segunda-feira, segundo informou a própria instituição através das suas redes sociais. Abrindo aspas para o Flamengo, o Fla diz o seguinte: o atleta foi multado, retirado da relação do último jogo e treinará em período alternativo
por tempo indeterminado. O São Paulo tem interesse no atleta, para esse jogador de futebol sempre tem suas oportunidades, né? Por mais que o Marinho não esteja fazendo uma boa temporada lá no Flamengo, ele ainda pode jogar no São Paulo, que é uma grande equipe do futebol brasileiro. Não quis jogar no Bahia, não, mas pra gente foi bom, porque o ambiente que está no esquadrão, com esse cara trazendo problema, não seria brincadeira, não. A questão está no seguinte, o Marinho, ele não quis viajar, né? Embora o São Paulo pediu para que ele viajasse com o elenco para jogar no Chile contra o Nublense. Foi empate 1-1, inclusive. Ele disse que não estava bem fisicamente e alegou dores. Só que foi feito exames e os exames não detectaram os motivos das dores. E aí o Flamengo entendeu como se fosse um ato de indisciplina dele não ter cientificamente comprovado nenhum caso que provocasse dores nele e se negar a viajar com o grupo, com o elenco. O Marinho poderia não estar 100% fisicamente, sim, mas o São Paulo pediu e ele é empregado do Flamengo. Deveria ir sim para justamente cumprir com as suas obrigações como jogador da equipe do Flamengo. Já pensou se acontece isso aqui no esquadrão? Graças a Deus o homem não veio. Graças a Deus ele não quis jogar na Bahia. Foi bom demais ele não ter vindo jogar aqui no Sport Clube Bahia. Meu amigo de fé, meu irmão camarada. Que beleza, hein? Que beleza. Gostou do conteúdo? É a opinião da gente, né? Será que o Paivinha cai essa semana? Será? Tô pedindo não, viu? Mas o discurso dele na coletiva machucou, viu? Se a gente tava no buraco, o Paivinha deu uma empurradinha. Empurrou. Pô, trouxe muita coisa chata, né? E não falou verdades, tá bom? Não falou verdades. Não falou verdades. É importante a gente entender isso. Ele já foi sincero em várias coletivas. Ele foi sim, já foi sincero em várias coletivas. Traz algumas informações interessantes, mas nessa do Goiás, especificamente, ele machucou a torcida do esquadrão. Machucou, pegou pesado e vai sentir esta pressão na Arena Fonte Nova, não tenho dúvidas disso. Meu amigão, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado, não se esqueça do like, Jogador Arrebenta, Jogador Arrebenta assim, ó, dando aquele compartilhamento. Copia e cola nas suas redes sociais, dá essa moral pra gente se inscrevendo também no canal, né? Mais da metade da galera não se inscreveu ainda, que nos assiste, inclusive, se inscreve no canal dessa moral, tá bom? Daqui a pouquinho tem a nossa live, né, pra gente Jogador Arrebentar. Valeu!